Graça e paz. Estamos iniciando o programa Ciência e Fé. E hoje nós trazemos um tema super interessante. A terapia na igreja. Como abordar isso? Como isso vem crescendo? Vários pastores hoje estão formando em psicologia e isso está ajudando-os em seus ministérios. Então, vamos abordar esse tema, nós temos um convidado especial aqui, tá bom? Está no ar o programa Ciência e Fé. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o psicanalista e pastor Francis Bittencourt. Olá, meu amigo, tudo bem, pastor? Graças a paz, é um prazer estar aqui, pastor. Então, nós estamos debatendo ciência e fé, né? Como que ciência e fé conversam, como que ciência e fé, hoje elas complementam uma a outra, né? E uma das áreas mais importantes é a psicologia, hoje muito usada na igreja, né, pastor? Isso. Hoje a gente consegue falar numa mesma sintonia, ciência e fé, né? Antigamente a gente tinha um pouco mais de dificuldade com isso, mas hoje está muito mais aberto, muito mais aceito e existe já um entendimento em que é necessário realmente tratar o ser humano como um todo, e esse é o grande diferencial. Você falou isso, foi muito bem falado. Trata ele como um todo. Nós tínhamos antes, né? Antes eu sou evangélico há mais de 30 anos, nós tínhamos o entendimento que uma vez que a pessoa converteu, ela está completamente liberta, né? Na verdade, a alma dela precisa ser trabalhada, porque nós convertemos, o nosso espírito é renovado, o nosso corpo vai esperar a ressurreição, né? Mas a nossa alma aí é o campo de batalha onde nós vamos amadurecendo. E hoje, o profissional da psicologia e da psicanálise, ele pode ajudar o pastor a trabalhar o crescimento emocional dessas pessoas? Sim, é isso. Não existe mais aquela ideia de quem está certo. Existe a ideia de que são abordagens diferentes, pontos de vista diferentes que se completam. Não é uma questão de se colocar uma coisa em contradição à outra, mas sim completando a outra. A teologia ela trata o ser humano como uma tricotomia, ou seja, é alma, corpo e espírito. A partir daí, a gente já tem também uma abordagem do campo psicológico em que o ser humano precisa ser tratado em todas as esferas. Antigamente, ao se falar, né, de saúde mental, o tratamento da saúde mental, ele era feito exclusivamente com medicação. Cerca de algumas décadas atrás, foi trocado um pouco disso. Deixou um pouco a medicação de lado e entrou na ideia da psicologização da saúde mental. E começou a querer retirar o uso de medicamento. Ou seja, tira a medicação e começa a tratar através de terapia. Foi o período em que vários psiquiatras eles começaram a deixar o uso da psiquiatria e se tornar psicanalista. Só que era muito restrito, né? Uma sessão de psicanálise naquela época, traduzindo para hoje, ela teria um valor de R$500 por sessão, então não tinha como abranger todo mundo. Hoje em dia, ela já é bem mais popularizada. Mas com esse foco de trazer o ser humano apenas com tratamento terapêutico, com o tempo viu-se que era necessário voltar com a medicação também. E a partir daí a gente começou a caminhar na ideia de tratar o ser humano como um todo, considerando ele como parte biológica, psicológica, sociológica e até espiritual. E aí começou todo mundo a se enquadrar no mesmo pensamento e um falando a mesma linguagem do outro. E então nós podemos ter uma pessoa muito ungida, madura espiritualmente, mas muito infantil emocionalmente, podemos ter. Com certeza, podemos ter isso sim. E temos líderes assim hoje, pastor? Também temos. Isso aí, ninguém está livre disso, né? Uma vez que tanto o líder quanto o liderado, ele é um ser humano. Então ele tem alma, corpo e espírito, da mesma forma. E a alma dele, ela pode estar deficiente de alguma forma, e enquanto que o espírito não. Nós vemos na leitura bíblica o exemplo
de Elias. Elias era um profeta que havia destruído a idolatria de Israel, tinha acabado de enfrentar 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo, e tinha feito isso perante uma nação inteira. Era o camarada que espiritualmente ele estava tão bem que ele fez descer fogo do céu. Foi mesmo. Imagine hoje. Aí ele sai correndo No dia seguinte... para orar pela chuva, depois Isso, exatamente. acordou a mulher. Exatamente, fez chover. E o interessante, o pastor Silvério, que quando ele foge para o deserto, no dia seguinte, a única oração que ele faz para Deus é: Senhor, tira a minha vida. Ele quer morrer. Um dia antes ele está descendo fogo do céu. E no outro Olha dia, só, quer uma morrer. pessoa pode ter o desejo de morrer se ela não estiver deprimida? Pode. Existe uma coisa chamada pulsão de morte que traz isso daí. A pulsão de morte é um desejo de pôr fim a um desprazer. Então, ela, às vezes, ela atua, quando a pessoa já tem uma fragilidade do ego, ela pode atuar e fazer com que essa pessoa interprete o fim ao desprazer como o fim da própria vida, porque a vida dela está desprazerosa. Então Elias ali, ele estava, né? Você pregou sobre esse texto aqui, né? Depois eu também preguei sobre ele, você estava viajando, eu completei, eu fui na sua cola ali, a gente pregou no mesmo culto, depois eu fui fazendo uma análise meio diferenciada, né? Na caminhada de Elias, na caverna. Mas nós podemos dizer ali que Elias, então, teve uma crise depressiva. Uma decepção muito grande com o caso de Acabe e Jezabel não ter acatado, ou uma decepção com Deus, porque o povo tinha visto tais milagres, e uma decepção muito forte com Acabe e Jezabel, principalmente, porque viram também tão grandes milagres e ainda assim eles estavam preocupados em persegui-lo, né? Sim, sim. Elias, apesar de estar cheio do espírito, o que caracteriza que ele realmente teve uma crise depressiva e não uma tristeza somente, foi que aquele estado de Elias perdurou. Vejam bem, só o trajeto dele do deserto ao Carmelo foram cerca de 40 dias, então ele estava naquele estado por mais de um mês. E quando você tem um estado de tristeza permanente e ela ultrapassa 15 dias, a gente já tem que estar atento quanto a isso. Já não é mais uma tristeza comum. E ainda vem outros fatores, que é o desejo de isolamento, é o desejo de afastamento, exclusão social. Você vê que ele abandona o moço que andava com ele vai se isolar numa caverna, no deserto. Ele deixa em Betesda o Isso, discípulo ele dele. deixa ali como quem diz assim: olha, não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho, vou parar minha vida social, vou parar minhas atividades. Interessante Tudo que isso soma. Deus respeita ele, né? Sim, Porque sim. dá uma comida para ele que é sobrenatural, uma pessoa andar 40 dias e 40 noites sem parar. É sobrenatural isso, né? Exatamente. A bilha que o anjo falou, ali está a bilha com água e os pães sob a brasa. Ele comeu aquele pão, tomou aquela água e andou 40 dias e 40 noites. Será que Deus falou com ele ali, pastor Frank? Ali a gente não tem como saber, né? Mas a gente entende que o Deus que curou Elias tinha todo o poder para curá-lo instantaneamente. Talvez até com aquela própria comida, ou com uma palavra, ou usando o artifício que fosse, ele poderia curar Elias. Mas ele preferiu fazer um tratamento terapêutico com ele. Deixou que ele fosse para a caverna, chamou ele em particular e começou a falar com ele: rapaz, o que você está fazendo aqui? Deus sabia o que ele estava fazendo ali, mas precisava ouvir de Elias, precisava fazer Elias falar. Deus colocou Elias no divã, sentou ali do lado e falou: me fala o que você está fazendo aqui. O divã na caminhada. Exatamente. E aí você vê que Elias explica, chora, lamenta, só vê coisa ruim. Esqueceu que tinha fogo descido do céu, que tinha chuva caído, só viu coisa ruim. E aí ele andando volta. 40 dias, agora é interessante, andando 40 dias e 40 noites sozinho no deserto, Elias foi escutando o silêncio de Deus. Né? Porque às vezes, quando nós estamos em crise, nós temos que aprender a escutar o silêncio de Deus. Né? Ali, acho que ele foi revendo a vida dele, o que ele tinha errado. Acho que Deus foi falando com ele e depois Deus deixa para... Eu imagino que Deus fala assim, vamos deixar para consertar lá na caverna. A caverna do ser de Elias, né? A caverna do seu interior. Porque chega no Monte Horebe e ele se coloca dentro da caverna. Né? Isso.
E interessante aí, pastor Silvério, que esse momento é um momento em que às vezes tem recaída. Após ouvir Deus, Elias corre para dentro da caverna de novo. Deus chama Elias e faz a mesma pergunta, porque é necessário que às vezes haja paciência. Quem sofre de um estado depressivo precisa de que quem acompanhe tenha paciência, a família tem que ter paciência, quem está junto tem que ter paciência para poder ajudar nesse tratamento. E o mais importante desse texto todo é mostrar que é possível alguém estar espiritualmente bem e emocionalmente mal. O espírito está forte e a alma está fragilizada por algum tipo de trauma ou alguma angústia que tenha ocorrido no passado próximo ou até mesmo passado remoto. Interessante que isso não estava no nosso script aqui, né, a história de Elias. Mas já que Elias está fluindo, vamos levar o Elias para frente. Ele entra na caverna e aí tem 4 manifestações, né? Olha que coisa interessante que você estava falando. Ele estava cheio de poder, cheio do fogo, cheio do agir de Deus, porque Elias orava, os corvos traziam comida para ele. Elias orava, o fogo descia do céu. Elias orava, a chuva descia. Então ele estava tão acostumado ao sobrenatural, quer dizer, o espiritual de Elias era 100%. Agora ele entra na caverna. Parece que na caminhada Deus tratou na mente dele. Agora ele entra na caverna e Deus faz a pergunta, não é? O que Deus fala com ele ali na caverna? O que você está fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Né? Quer dizer, e a caverna ali pode significar o nosso inconsciente, o nosso emocional, né? Sim, com certeza. Houve um tratamento ali, né? Houve um tratamento e a partir daí que a igreja começa a entender que há necessidade da ciência, da sua cooperação junto à fé no tratamento do ser humano como um todo. Então tem espaço para a psiquiatria? Tem, porque a parte biológica, que é o corpo, precisa de alguns ajustes que às vezes só vão ser dados através da medicação. Então tem que ter alguém para medicar, tem que ter alguém para medicar, tem espaço para a psiquiatria? Existe espaço para a psiquiatria. Existe espaço para a psicologia? Precisamos da psicologia por conta desse aspecto que nós acabamos de falar. Sociologia também, o sociólogo tem que estar presente, porque esse ser humano ele precisa ser inserido na sua atividade social, ele precisa estar no meio. E por fim, a espiritual. A espiritual vai tratar de questões éticas, questões morais e até mesmo questões que são estritamente espiritual, sobrenatural, contato com Deus. Então, se não tratar o ser humano nessas 4 áreas que estão ali envolvendo a vida dele, não se pode falar em saúde mental. Interessante, né? Você estava falando, pastor, que Deus respeita, né? Deus deixou ele, agora que eu lembrei, Deus chamou ele a primeira vez e deixou ele dormir depois. Falou para o anjo, não, deixa o meu servo dormir. Aí o anjo chama a segunda vez, aí que ele toma aquele alimento que pode ter sido um remédio, né? Sim. Porque veio do céu aquele alimento, pão sobre a brasa e água. Para fazer um cara andar 40 dias e 40 noites, um cara que estava com o corpo debilitado, foi praticamente um remédio. E assim é interessante que Deus mostra para ele que ele tinha conhecido só um lado de Deus, o lado do poder. Porque passa um vento despedaçando a rocha, Deus não estava. E Elias fala assim, não, Deus está ali, Deus não estava. Passa depois um terremoto, balançando todo o Monte Horebe, tudo, Deus também não estava. Depois passa um fogo, Elias pensa assim, agora Deus vai estar aí. De fogo eu entendo. Deus também não estava. Aí passa uma brisa, né? Isso. Uma brisa mansa. O pastor Jorge disse que Deus estava com ele dentro da caverna. Quando a brisa mansa passou. Interessante isso, né? E note que foi a brisa mansa que fez Elias correr, ou seja, mexeu dentro da estrutura dele. E ele responde mais uma vez. Deus fala assim, que fazes aqui, Elias? Que Deus não repreende nenhuma hora, né? Deus não falou assim para ele, mas caramba, você não aprende, Elias. Até quando eu vou ter que te ensinar? Para com isso. Para com isso, cara. Né? Vai, você está deprimido, vai para o shopping. Né? Exatamente. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Isso é coisa de mulher, isso é coisa né, já vem com preconceito, isso é coisa de gente fraca. Quer dizer que o deprimido ele fica ali como Elias mesmo. Ele quer ficar dentro da caverna, ele quer ficar sozinho. É isso mesmo, ele tem esses sintomas. Exatamente, é isso aí. E é necessário compreender.
Deus tem essa compreensão. Apesar de Elias ter conhecido um lado de Deus, Deus conhecia todos os lados do Elias, que é o ser humano. Ele sabe de tudo que um ser humano precisa. Hoje, nós temos isso acontecendo na igreja. De que forma? O Elias está presente na igreja. Precisa de tratamento. E de que forma ele vai ser tratado na igreja? Da mesma forma que Deus tratou. Deus se preocupou com o corpo dele, com o corpo de Elias, por isso deu alimento para ele, por isso deixou ele dormir para repor suas energias. Deus se preocupou com a parte biológica dele. Então, quando você convida a medicina, a psiquiatria para fazer uma parceria dentro da igreja, você está se preocupando com a parte biológica também. Não precisa só fazer na base da oração. A oração ela pode muitos seus efeitos, mas existe o espaço para isso também. É o convite para a participação, com a preocupação com a parte biológica e orgânica. Existe também a parte social que Deus falou para Elias, olha, você vai voltar para onde você estava, vou te inserir no meio social novamente, volta para lá. É um tratamento de inserção social. Tem espaço para o sociólogo dentro da igreja, para o assistente social estar ali também, inserindo a pessoa novamente na vida social dela. Assim como o médico, né, o advogado, também. Sim, tem nós temos espaço. um profissional da área de saúde mental. É interessante, né, que você está dizendo, eu estou recordando aqui, nós tivemos um estudo no semestre passado, segundo semestre de 2014, onde traz as 3 profissões mais estressantes, né? É o bombeiro, o médico e o pastor e sacerdote católico, no caso o padre, que tem um índice grande de depressão. Você é pastor, tem pessoas nos ouvindo aqui, você que está nos ouvindo aqui, você que é pastor, preste atenção no que ele vai falar. Ele é um pastor psicanalista. Ele pode dizer para você se você tem depressão ou não, e não as pessoas. Então, se você está passando por um momento difícil, principalmente que é pastor, o que nós podemos fazer? Como trabalhar com esse líder que não pode ser mostrado? Porque se ele mostrar que depressão, ele é fraco. É verdade. A gente tem esse problema hoje, que o líder ele tem que ser um Superman. Ele não pode ter problemas. Super crente. O super crente, né? Ele não pode aparecer... exatamente. Ele não pode ter problemas, né? Então ele também não pode ter uma depressão. Ele não pode se mostrar fraco, porque se ele se mostrar fraco, as pessoas confundem como se Deus pode ter uma diabetes, fraco. mas uma depressão não. Depressão não pode, depressão ele não pode ter. Então, na verdade, ele é, acima de tudo, um ser humano. Ele precisa também desse tratamento, ele precisa também desse acompanhamento. Nós precisamos disso. Né? Existe já dentro da área da saúde mental uma preocupação em se cuidar dos profissionais da saúde mental. E acredito que no meio pastoral não deveria ser diferente. Tem que ter uma preocupação realmente com isso. Nós temos visto esse trabalho acontecendo aqui. Nós temos clínicas voltadas especialmente para líderes, onde eles têm condição de ser trabalhados não só espiritualmente, mas também emocionalmente. E fisicamente também, com lazer. É um momento realmente dele conseguir recuperar as suas forças, carregar a sua bateria, aliviar, jogar para fora um monte de lixo emocional que vai acumulando lixo emocional que as pessoas vão depositando dentro dele, lançando dentro dele e precisam ser eliminados também. Existe isso acontecendo e nós temos feito um trabalho aqui, vemos a igreja Getsemane trabalhando também em cima disso, de recuperar e também prevenir esse tipo de problema para os pastores, porque essa é, pastor Silvério, uma grande realidade. E ele não tem com quem abrir, né? Ele assume o problema dos outros, toda a carga dos outros, né? E às vezes ele não tem com quem abrir, a não ser com a esposa ali. E isso faz com que ele também carregue uma carga muito pesada, né? Isso. A exemplo de Elias, né? Ele vai pregar bem no púlpito, ele vai orar pelos enfermos, ele vai curar enfermos, ele vai fazer cultos, trabalhos de libertação. E quando termina tudo e todo mundo vai embora, que ele fica sozinho ali, com ele mesmo, aí ele não se reconhece. Ele entra num estado de tristeza, de angústia, de desânimo, vontade de largar tudo, porque o espírito está bem. O problema está na alma. Então, ele tem revelação na Bíblia, ele prega, está pregando legal, mas ele está triste, né? Exatamente, ele é uma pessoa. E essa tristeza vai, logicamente, que vai passar para a igreja vai parar de crescer, né? E ele, às vezes ele tem uma meta de crescer mais, e aí vai tudo acumulando
ao ponto que ele tem que parar, então. Então, o pastor precisa procurar um amigo, um pastor terapeuta, ou mesmo ele ir no terapeuta e conversar, deixar esse preconceito de lado. Essa aí é a primeira coisa que tem que ser feita, né? Sim, é necessário. Mesmo porque, como o senhor colocou, vai afetar a igreja em um determinado momento. Mas antes de afetar a igreja, já afetou a esposa, já afetou os filhos, já afetou a família. E aí o negócio já, quando chega a afetar a igreja, dentro de casa já está um negócio muito mais abrangente em termos de prejuízo. Então é melhor ele cuidar do seu estado físico e também do seu estado mental. Ter saúde para conseguir levar esse trabalho que realmente é um trabalho difícil. Meu amigo pastor, você precisa andar junto com os outros, precisa abrir mais seu coração, precisa abrir mais a sua vida, né? E saber que você não é infalível, né? Super crente, o super crente, né? Ninguém na O verdade. super pastor, aquele que fala, ô varão, né? Aquele que fala, né? Aquele que tem aquele linguajar, né? Espiritual, não. Seja natural, seja você. Você também precisa de Deus. Você precisa estar bem com Deus para você transmitir isso na palavra, transmitir isso na sua liderança, né? É muito importante. Então, por que não? Procure um amigo seu do Conselho de Pastores. Nós temos o conselho que reúne aqui toda última terça do mês. Temos vários pastores que são psicólogos. Encosta num pastor desse aí, meu amigo. Ele vai ter certeza. Pode vir aqui conversar com o pastor Frank que ele vai te ajudar. Com certeza. Porque a gente sabe de inúmeras pessoas, né, pastor? Sim. Me fala, você já ajudou algum pastor? Logicamente você não vai falar nome, mas você atendeu algum pastor com Sim. depressão? A gente tem um trabalho feito no Rio de Janeiro também, não só aqui em Belo Horizonte, e é muito comum. O problema é que muitas das vezes a gente, quando começa a fazer um tratamento, é porque o caldo já entornou, vamos dizer assim. Já chegou um momento que ele não conseguiu mais ocultar o problema que ele estava sentindo. Não é necessário chegar a esse ponto, né? Então, nós tivemos muitos tratamentos também. E não só de pastores, membros de igreja também, pessoas que estão trabalhando e às vezes confundem, misturam coisas que são espirituais com coisas que são emocionais, psicológicas. Uma determinada vez, pastor Silvério, estávamos reunidos num lugar e fomos informados que precisaria de fazer uma oração para uma determinada pessoa e essa pessoa estava possuída por espíritos malignos. E quando a gente chegou até o local e vimos o quadro, realmente estava ali. Uma pessoa, o acompanhante estava junto, algumas pessoas ali em volta, mas o quadro realmente parecia ser um quadro de libertação, mas não era, na verdade. Não era uma possessão, não era uma opressão. Na verdade, o que era ali é um quadro de transtorno psíquico. E ali a gente pôde entender que estava trabalhando com a alma daquela pessoa, não era espírito, era alma. Oramos por ela, deixamos ela bem à vontade e começamos a conversar. Imediatamente aquilo ali mudou. Ela levantou-se do chão onde ela estava lá, já levantou conversando, chorou bastante, expôs bastante as suas dores, os seus problemas pessoais e entendeu ali que o processo que ela estava vivendo não era uma atuação de demônio. Veja bem, existe na parte espiritual uma acessibilidade, porque o mundo espiritual ele existe, ele é verdadeiro, ele é real. E se um demônio quiser atacar alguém, ele vai atacar onde ele acha a oportunidade de ganhar, onde a pessoa tem fragilidade. Ele vai atacar onde tem as feridas da alma. Então, se essa pessoa tem algum tipo de ferida psicológica, feridas emocionais na alma, a chance dela ser derrubada ali é muito maior, ele vai atacar naquilo ali. Então, pode haver uma associação entre um problema espiritual e um problema emocional. Eles podem se associar. Agora, a gente também não pode dizer que todo mundo que tem um problema emocional tem um problema espiritual junto. Acabamos de citar Elias. Não é que tenha problema espiritual, porque às vezes a pessoa diz assim, nós temos dois tabus aqui. Um é aquele que diz assim, tudo é demônio. Então, se você estiver deprimido, a pessoa está sob a ação de demônio ou está em pecado. Acontece muito isso no meio evangélico, entre as igrejas. E o que não é uma realidade. É um tabu que precisa ser quebrado. E
E até igual existe lá fora também o tabu de quem está em depressão é vagabundo, não quer trabalhar, não quer se levantar, quer se encostar. Lá fora existe esse tabu. No meio evangélico o tabu não é esse. O tabu é tá em pecado ou tá com algum problema espiritual. Transfere só a motivação, né? Pois é, e na verdade não é isso, né? Não, não é isso. Eu já era pastor há 15 anos, eu vou falar isso aqui para que você esteja me ouvindo. Eu já era pastor há 15 anos e tive 2 anos de depressão. Eu, pastor Silvério Pérez, morando em São Paulo. Tive que voltar para Goiânia, me tratar, me cuidar, depois voltei a cantar, a pregar, a viajar. Hoje, atualmente, estou aqui na Getsemane mais fixo, mas tive que entrar em tratamento. E Deus quebrou muitos meus preconceitos. Eu tinha muito preconceito, principalmente com medicamento. Tive que tomar medicamentos, né? Então, você que está nos ouvindo agora, abra o seu coração, né? Se você que é pastor líder, você pode ligar aqui no 34489898. Se você não é pastor, é líder, pode também ligar no 34489898. Nós temos aqui a Clínica da Alma, nós temos aqui a Casa da Família, onde nós podemos atender você, nós podemos te dar um atendimento. E se você é pastor, você pode tentar falar com o pastor Francis, que ele também trabalha no Exército, ele não tem muito tempo, mas ele pode te indicar uma pessoa para você estar sendo cuidado. É muito importante você estar sendo cuidado. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não é um pastor. Você é um pastor só. Você é um pastor mesmo. Você está só passando por uma crise. E sem crise não há crescimento. Deus ama você, você que está nos ouvindo agora, você sabe para quem eu estou falando. Eu estou falando para você mesmo, que o Espírito Santo está tocando aí no seu coração. Deus está falando com você. Então, tire esse tempo com Deus, procure ajuda, abra o seu coração. Aquele versículo, né, pastor? Enquanto eu calei, a minha alma, né, prevaleceu a tristeza, o meu pecado. Mas depois que eu coloquei para fora, eu vi a cura. Tem um versículo assim, né? Isso, exatamente. E tinha uma música antiga, enquanto eu calei, o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado. O fato, né? Deus já faz terapia conosco. O fato, para a gente terminar, pastor Francis, o fato de Deus nos libertar da culpa através do sangue de Jesus já é uma terapia. É um processo, verdade. Não é? É verdade. Porque uma das causas da depressão é culpa, né? Sim. Ele eliminou a culpa nossa no Calvário. Olha aí, né? Deus já nos tratando aí da tristeza, da depressão. É verdade, pastor Silvério. Então, existe um trabalho conjunto. Não é não é uma usurpação de competência, não é uma contradição, é um trabalho conjunto. A igreja, ela tem a sua parcela de participação na restauração da saúde mental das pessoas e ela fará isso muito bem se for associado também aos cuidados do corpo, da biologia, da orgânico e também os cuidados sociais, como também os cuidados psicológicos. Amém. É isso aí, pastor. E nós vamos convidar os telespectadores da TV JET para estar ligando para nós e estarmos falando sobre isso. Pastor, então eu te agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite. Pastor Frank, ele é psicanalista e é pastor aqui junto conosco, da equipe do pastor Jorge Linhares. E eu gostaria de deixar você com suas palavras para uma finalização, aquilo que você quiser falar e transmitir, dar o seu recado para que nós possamos encerrar o nosso programa. As palavras aqui agora são só de agradecimento mesmo, viu, pastor Silvério? Eu fico grato pelo convite, por essa oportunidade e dizendo sempre que estamos trabalhando nesse sentido, de estar ajudando as pessoas a passar e a vencer esses problemas. Ficamos então à disposição para aqueles que assim necessitarem. Nosso ministério é esse aí, ajudar pessoas a se libertar de questões que são não só espirituais, mas também da alma. Amém. Estamos chegando ao fim, então, do nosso programa Ciência e Fé. Nós vamos trazer outros terapeutas aqui, psicanalistas, para falar mais com você. Chame alguém para assistir no próximo programa, tá bom? E você está ligado na TV JET, o canal da Palavra,
e o canal do ensino agora. Nós estamos fazendo uma grande revolução no seu coração. E essa revolução é a paz, a graça de Jesus. A graça de Jesus esteja sobre você, te eliminando a sua culpa, te fazendo continuar na jornada. Porque se suas pontes caírem, meu amigo, você pega as madeiras dela e faz uma jangada que você vai sair lá do outro lado, aproveitando as correntes que estão te fazendo crescer. Jesus está do outro lado. Esse é o programa Ciência e Fé. Deus te abençoe. Paz.